Meu nome é Helena Guimarães, eu sou estudante de graduação em Engenharia Mecânica na Universidade de Brasília e neste vídeo estarei apresentando os resultados obtidos no meu trabalho de iniciação científica a respeito da caracterização de propriedades mecânicas e superficiais de epóxi e de compósitos à base de epóxi. Materiais compostos são comumente utilizados em aplicações da indústria aeronáutica e aeroespacial, devido à possibilidade de se associar alta resistência mecânica com baixo peso estrutural. Um material que se destaca nesse tipo de aplicação é a resina epóxi, polímero termofixo de alta resistência mecânica térmica. Quando combinado com fibra de carbono, permite a obtenção de material de alto desempenho com excelente adesão interfacial. Desenvolvimentos recentes na ciência de materiais permitiu a manipulação da estrutura planar do grafeno para a obtenção de estruturas como nanotubos de carbono e nanoplaquetas de grafeno, os quais apresentam propriedades mecânicas, térmicas e elétricas muito superiores às de materiais comuns. Todavia, erros associados ao processo de fabricação podem comprometer a eficácia da transferência de carregamentos em compósitos fabricados com essas nanoestruturas. Este trabalho apresenta como objetivos a avaliação do comportamento de compósitos de nanotubos de carbono e nanoplaquetas de grafeno em matriz resina epóxi em ensaios de indentação, para se verificar o efeito na resistência à deformação plástica e compressão por meio da avaliação de diâmetro e profundidade de perfil de indentação. Além disso, observa-se o comportamento desses mesmos compósitos em ensaios de tração, investigando tanto o efeito da presença aditivo no módulo de elasticidade, na tensão de escoamento, na tensão de ruptura e na deformação na fratura. Apresenta-se a seguir a metodologia de trabalho. Para a fabricação das amostras de resina epóxi foi misturada com o endurecedor TETA a uma razão de 100 para 13 gramas. A mistura sofreu degassagem por 5 minutos e seguiu para a cura em molde a uma temperatura ambiente por 24 horas, seguido por um processo de pós-cura a 100 °C por 3 horas. Para a fabricação dos compostos, buscou-se garantir a dispersão das nanoestruturas da matriz, de modo que seguiu-se o processo que se descreve a seguir. Inicialmente, realizou-se mistura mecânica por 30 minutos em banho de gelo. Depois, seguiu-se um processo de sonificação, também por 30 minutos em banho de gelo. E depois, realizou-se o processo de cura, conforme realizado por epóxi puro. Descreve-se agora como foram realizados os ensaios de indentação. Inicialmente, ajustou-se as amostras para planicidade e espessura. E depois, elas foram levadas a um indentador universal, em que um indentador esférico de carboneto de tungstênio de diâmetro 5 mm foi utilizado para a aplicação de carregamentos de 600, 700, 800 e 900 N. As indentações geradas foram estudadas com microscópio confocal em aumento de 20 vezes. Descreve-se agora os ensaios de tração. Os corpos de prova foram fabricados conforme a norma STM D63814. Os ensaios foram realizados com controle de taxa de deslocamento, utilizando as taxas de 0,5, 1 e 2 mm por minuto. As deformações foram medidas com o extensômetro. Apresentam-se agora os resultados obtidos nos ensaios de indentação. Inicialmente, não se observou iniciação de trinca em nenhuma das amostras para a faixa de carregamento aplicada. A respeito da morfologia das marcas de indentação, observou-se que a presença do reforço amenizou a formação de empilhamentos nas bordas das marcas. Também foram avaliados diâmetros e profundidade de indentação. Observando os gráficos de diâmetro de indentação, percebe-se que não há uma variação significativa entre as configurações pura, 0,5% e 1%, para ambos os reforços. A respeito das profundidades de indentação, foram observados comportamentos distintos para os diferentes reforços. Para as nanoplaquetas de grafeno, não foi observada uma variação significativa na resistência do material, embora a 1% tenha-se observado uma perda de 9% em rigidez. No caso dos nanotubos de carbono, observou-se que a 0,5% há uma perda tanto de rigidez quanto de resistência. A 1%, o comportamento se torna novamente equiparável ao da resina epóxi pura. Avalia-se agora os resultados dos ensaios de tração. Na figura 8, podem-se observar os resultados obtidos para a deformação na ruptura e tensão de ruptura para as diferentes configurações e taxas de deslocamento. Observa-se que, em todos os casos, a presença do reforço contribuiu para o aumento da fragilidade do material. Isso pode ser um resultado direto da má distribuição das nanopartículas no corpo de prova e de uma fraca adesão matriz-fibra. Neste trabalho, foi possível avaliar o comportamento de compósitos de nanotubos de carbono e de nanoplaquetas de grafeno em matriz resina epóxi, em ensaios de indentação e ensaios de tração. Agradecimentos ao CNPq, à FAPDF e ao UNB pelo apoio à pesquisa. Fico à disposição para esclarecimento de dúvidas pelo meu e-mail, apresentado aí na tela. Deixo as referências que utilizei para a preparação dessa apresentação e agradeço pela audiência.